Olá, estamos começando mais um quadro UNASP 40 anos e hoje nós vamos conversar com a Giovana Souto. Ela trabalha aqui no Centro White e está nos deixando, então nós vamos saber um pouquinho mais sobre ela. Começa falando um pouquinho mais sobre você, onde você nasceu, qual a data de nascimento, sobre a sua família. Bom, agradeço primeiramente a oportunidade. Eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia, em 29 de agosto de 1997. Eu sou filha única de Valdir Gomes Pereira e Eliane Ferreira Souto Pereira. Ambos também nascidos ali na região, da Bahia mesmo. A minha mãe, nascida em Lagoa Grande, e município de Cândido Sales, meu pai, nascido em Catiba. E se conheceram e foram morar ali em Vitória da Conquista. E tiveram a minha ali, filha única. Inicialmente, a minha família materna sempre foi adventista. A minha avó, ela conheceu a mensagem bem cedo também. E aí, todos os filhos também seguiram a mesma denominação, adventista. O meu pai, ele veio de uma família que não tinha nenhuma denominação e então ele também continuou a vida com a minha mãe sem religião mesmo. Fala um pouco sobre a sua educação, sobre a sua infância, adolescência, onde você passou, onde você estudou. Bom, eu cresci ali em Vitória da Conquista. A minha mãe, ela era professora. O meu pai, ele era caminhoneiro, mas antes de eu nascer, ele, exercendo sua profissão, ele teve um acidente e ele acabou se aposentando por invalidez. E a minha mãe, como professora do estado, do município também, ela ia dar aulas, no interior, em uma zona rural. E eu acompanhava ela todas as semanas e a gente sempre voltava no fim de semana. Assim que eu tive já a idade de entrar na escola, eu já tinha um bom conhecimento, porque a minha mãe era professora e eu acompanhava ela nas aulas. E então eu entrei na escola na verdade não era escola adventista, o nome da escola era Escola Sementinha Especial. De certo modo, os professores ali e toda a diretoria eram adventistas do sétimo dia. E era uma escola com uma filosofia um pouco parecida, também com a escola adventista. E ali eu estudei meus primeiros anos até a alfabetização. E ali na primeira série, eu mudei, consegui uma bolsa para estudar na escola adventista e fui estudar. E foi uma bênção. E estudei aqueles primeiros anos ali, o primeiro, o segundo, o terceiro ano. E quando chegou na quarta série, a escola adventista estava passando por um processo que envolvia pouca quantidade de alunos, então a gente não teve a quarta série. Então eu tive que sair da escola adventista para estudar em uma escola fora, na mesma cidade. A escola chamava Escola Monteiro Lobato. Eu estudei aquele ano ali e depois voltei para a escola adventista, na quinta série. Porque meu sonho era voltar para a escola adventista, eu gostava bastante. E foi muito bom mesmo os anos que eu passei ali, muitas experiências, muitos aprendizados. E ali, na escola adventista, eu estudei até o segundo ano do ensino médio. Depois do segundo ano, eu fui para uma escola pública e também terminei meus estudos ali na escola pública, Luiz Eduardo Magalhães. E quando foi que você se batizou? Olha, eu me batizei, eu não me lembro a idade correta, mas foi em setembro de 2007. Me batizei com a farda ali, uniforme da escola adventista. Uma comemoração ali
da Educação Adventista junto com outro aluno na Igreja Central de Vitória da Conquista. E como é que foi que você decidiu assim vir para o NASP? Como que foi essa história? Qual curso que você cursou? Bom, assim que eu terminei o terceiro ano do ensino médio, lá na escola pública, né, eu decidi que eu iria comportar, eu queria muito comportar. E era um sonho, né? Então eu saí de casa e fui comportar ali em 2016, comportei um ano, quase um ano mais ou menos, e por um problema ali relacionado à dengue, né, que estava afetando bastante a cidade que eu estava comportando, eu tive que voltar para casa e então eu não sabia o que iria fazer de faculdade. Então eu comecei a orar também e pensar em várias possibilidades. Foi quando eu ouvi falar do NASP. E para mim era um sonho assim inalcançável, né? Porque eu nunca tinha saído do meu estado assim a ponto de morar em outro estado. Então eu e minha mãe, a gente pensava bastante sobre essa ideia de vir para o NASP, mas a gente não tinha assim mais informações. Foi então que eu e a minha mãe, a gente começou a orar e também toda a família começou a orar, principalmente a minha avó, que hoje ela descansa, né? Ela orou bastante para uma resposta, né? E a gente foi descobrindo mais informações através do site do NASP na época. E a gente ligava bastante para ter mais informações sobre o internato e bolsa. E então, em janeiro de 2017, eu recebi uma ligação, eu estava em uma cirurgia, e a minha mãe recebeu uma ligação. Então, a ligação era do diretor interno informando que eu tinha ganhado a bolsa integral, né, para vir estudar aqui no NASP. Então, começou todo um processo. Eu já fiquei um pouco preocupada, porque eu não podia me locomover assim, a ponto de levantar os braços e fazer esforço e pegar peso devido à cirurgia. Então, a gente começou a orar mais uma vez, agora para que Deus atuasse em cima disso, né, de eu poder chegar um pouco mais tarde aqui no NASP, no internato, para poder servir com trabalho educativo e fazer a faculdade. Então, Deus trabalhou nisso e eu consegui a aprovação da direção, e eu cheguei um pouco mais tarde, né, acho que em março ou fevereiro, e cheguei aqui no NASP e foi muito bom. Minha família me ajudou bastante, tanto nas orações quanto nos preparativos, né, para vir para o internato, e toda aquela ansiedade de eu sair de casa e conhecer, né, o mundo chamado NASP. E a minha mãe me trouxe, e foi um momento de muita alegria, muita esperança, expectativa também. E vim para o NASP e eu vim estudar tradutor e intérprete. Foi um curso que sempre esteve no meu coração, né? Eu sempre tive o desejo de estudar tradutor. Desde pequena eu estudava alguns idiomas e eu decidi que eu faria algo na área, né? Então, por isso eu decidi fazer tradutor e intérprete. E você trabalhou em quais setores aqui dentro do NASP? Bom, como eu disse, pela minha cirurgia, eu não podia fazer muito esforço e levantar os braços. Então, eu fui primeiramente trabalhar na contabilidade. Foi uma experiência riquíssima. Eu trabalhei ali como arquivista no arquivo, né, da contabilidade, e depois trabalhei como caixa. Depois da contabilidade, eu fui trabalhar no hotel. Eu exerci algumas funções ali, né, de recepção, limpeza e administração de algumas partezinhas. E depois do hotel, eu vim trabalhar no Centro-White, que é onde eu trabalho hoje. E você é solteira, casada? Qual que é o seu estado civil? Sou solteira.
Muito bem. E quando você começou a trabalhar aqui no NASP, qual foi o ano que você começou a trabalhar aqui? Como funcionária foi em 2022. Quando você já tinha se formado? Isso, eu me formei em 2021. Inclusive, eu fiz letras em inglês, né? Assim que eu terminei tradutor e intérprete, eu fiz letras em inglês. E aí eu fiquei, depois eu fui chamada para trabalhar aqui no Centro-White. E quais foram as suas atividades, iniciativas que você realizou aqui no Centro-White, desde quando você era aluna até agora? Bom, eu trabalhei aqui com tradução, cheguei em 2020. Na época eu trabalhava traduzindo capítulos, né, dos livros, eram divididos entre os alunos do setor, do Centro-White, e tradução também dos verbetes da ESDA, a Enciclopédia Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia. Bom, eu cheguei na pandemia, né, em 2020, então foi um período bem difícil aqui, não só para o NASP, né, para quem estava no internato principalmente, quanto para nós alunos que tivemos que trabalhar do quarto. Então foram momentos assim bem difíceis, mas que conseguimos concluir os nossos serviços e também terminar a ESDA. Bom, e como funcionária, né, eu trabalhei principalmente cuidando do acervo do Centro-White, que cuida hoje do Centro Nacional da Memória Adventista, e também da preservação, né, do patrimônio literário de Ellen White. Também atuei com os minicentros, né, os minicentros que são muito importantes para o crescimento, para a manutenção da identidade adventista hoje. São mini-centros White, que a gente tem em cada igreja no Brasil hoje. Bom, além disso, eu também atuei nos serviços administrativos mesmo do Centro-White, de loja, de atendimento, né? E também a apresentação do nosso museu hoje, e também no nosso quadro, né, que a gente tem hoje no YouTube, um quadro Pioneiros de Luz, que a gente entrevista, né, pioneiros da Igreja Adventista no Brasil que tiveram uma influência, né? A gente liga para eles e convida para fazer parte desse quadro. Ah, muito bom. E agora eu gostaria que você contasse uma história marcante, assim, da providência divina que aconteceu na sua vida. Compartilha com a gente. Uma história marcante? Olha, eu não tenho uma história marcante, né? Mas eu acho que todo o contexto, até eu chegar no NASP, né, foi uma providência divina. Deus sempre esteve atuando, né, desde que eu conseguisse a bolsa para vir estudar, desde que eu tivesse saúde, né, porque eu também tive alguns problemas de saúde aqui, Deus sempre esteve à frente. E também no Centro-White, que foi uma porta que Deus abriu, né, assim que eu me formei. Eu estava orando bastante por uma vaga que eu pudesse exercer também a minha profissão e pudesse ajudar de alguma forma a igreja, né? Deus atuou de maneira que eu pudesse vir para o Centro-White, não vir, né? Eu já estava aqui, mas que eu pudesse trabalhar no Centro-White. E o que o NASP representa para você? Olha, o NASP representa hoje a minha vida, sabe? Por mais que eu tenha chegado aqui por volta dos 19, 20 anos, hoje o NASP é a minha vida, eu tenho uma eterna gratidão ao NASP, a tudo que eu passei aqui, de momentos felizes, momentos tristes, momentos de dificuldade, tudo. Eu devo tudo ao NASP e sou muito grata. Muito bom. E Giovana, conta pra gente qual que é o seu verso favorito da Bíblia? Bom, o meu verso favorito da Bíblia está em Salmos 4, versículo 8. Diz assim: em paz me deito e logo pego do sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança.
Lindo esse verso, né? Isso me faz lembrar que, embora a gente tenha muitas lutas, né, durante o dia, sempre Deus está ao nosso lado e Ele sempre nos está protegendo. E esse versículo eu gosto muito porque eu aprendi ele quando eu era criança, né, com a minha mãe. Ela sempre dizia para mim esse versículo antes de dormir. E ela sempre dizia que Deus estava comigo, embora houvesse dificuldades e lutas durante o meu dia. Então eu levo para sempre e eu deixo também com todos que estão assistindo esse versículo. Muito bem. E o hino? Você tem um hino favorito? Sim, o meu hino favorito é O Melhor Lugar do Mundo. Eu não tenho uma razão específica, porque o título já fala por si, né? Acho que hoje a gente tem no nosso planeta muitos lugares bonitos, mas o melhor lugar do mundo sempre vai ser aos pés do nosso Salvador. Amém. E você tem um recado, alguma coisa para falar para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, eu queria dizer que, embora você esteja passando por momentos difíceis, não tenha dúvida que Deus está trabalhando. E confie nele, porque ele sempre tem uma saída e ele sempre... ele só quer que você entregue os seus planos nas mãos dele e que você deixe ele guiar. E se você também tem o sonho de vir para o NASP, venha para o NASP, se esforce, ore. Deus vai trabalhar em cima disso e vai te mostrar também a forma de vir e vai te abençoar. Venha para o NASP. Infelizmente a Giovana está nos deixando, então nós gostaríamos, em nome do Centro White, de agradecer a Giovana por todo o trabalho que ela fez aqui e desejar muito sucesso agora nessa nova caminhada dela e que Deus possa iluminar e guiar tudo na vida dela. Amém. Obrigada.